Você já se pegou olhando para o extrato bancário e se perguntando: mas para onde foi todo o meu dinheiro? O salário mal cai na conta e, como num passe de mágica, ele já sumiu. Parcelas, aluguel, supermercado, aquele cartão que ficou pendente. E o que sobra no fim do mês? Nada. Só a sensação de estar sempre correndo, mas sem sair do lugar. Essa é a realidade silenciosa de milhões de pessoas. Um ciclo exaustivo de sobrevivência que se repete mês após mês, ano após ano. Mas e se eu te dissesse que você não precisa viver assim? Que existe uma rota alternativa, um caminho real e possível, onde o dinheiro começa a trabalhar para você, mesmo que hoje você ache que ganha pouco demais para investir. Isso não tem a ver com ganhar na loteria ou encontrar fórmulas mágicas. Tem a ver com mudar a forma como você enxerga e usa cada real que entra no seu bolso. E o melhor, essa virada começa com pequenas atitudes que qualquer pessoa pode aplicar. A chave está em uma filosofia simples, mas poderosa: gastar menos, investir melhor e crescer sempre. Quando você começa a sair do piloto automático e assume o controle das suas finanças, algo extraordinário acontece. Você para de viver apenas para pagar boletos e começa a construir um patrimônio de verdade. Não é sobre cortar tudo o que te dá prazer, mas sobre entender o que realmente importa, eliminar desperdícios e usar o dinheiro com inteligência. A liberdade financeira não nasce de um grande salário, mas sim de boas decisões repetidas todos os dias. Capítulo 1: O ciclo da sobrevivência. A maioria das pessoas está presa em um ciclo silencioso, mas implacável. Acorda cedo todos os dias, enfrenta o trânsito, trabalha duro por horas, recebe o salário no final do mês. E, quase sem perceber, esse dinheiro simplesmente escorre pelas mãos. Contas fixas, fatura do cartão de crédito, aluguel, compras no mercado, pequenos gastos do dia a dia. E quando você menos espera, o salário já foi embora, e o mês ainda nem acabou. É como correr numa esteira. Você se cansa, se desgasta, mas continua no mesmo lugar. Esse é o chamado ciclo da sobrevivência. Um padrão traiçoeiro que engana até os mais disciplinados, porque cria a falsa sensação de que está tudo sob controle. Estou pagando minhas contas, logo estou bem, pensamos. Mas será que estamos mesmo? O problema é que, embora as contas estejam sendo pagas, não há progresso, não há construção de patrimônio, não há crescimento. Estamos apenas reagindo, em vez de agir com propósito. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. O mais perigoso desse ciclo é a sua capacidade de se repetir indefinidamente. Ele se instala de forma tão sutil que, depois de algum tempo, parece normal. Mês após mês, ano após ano, viver no limite vai se tornando parte da rotina. O futuro, que um dia pareceu cheio de possibilidades, vai ficando em segundo plano. Os sonhos são adiados, a aposentadoria é deixada para depois, e a liberdade financeira se transforma numa fantasia distante, acessível apenas a quem ganha muito ou teve sorte na vida. Mas essa é uma crença limitante que precisa ser quebrada. E aqui está uma verdade que poucos dizem: esse ciclo não é natural, ele é aprendido, e, por isso mesmo, pode ser reconstruído. Quando não há planejamento, qualquer imprevisto, por menor que seja, vira um problema gigante. Um pneu furado, uma conta de luz mais alta, uma despesa médica inesperada, tudo vira motivo de desequilíbrio. A falta de visão de longo prazo transforma cada esforço em mera tentativa de sobrevivência. E o resultado? Estresse, ansiedade, dívidas acumuladas, sensação de impotência e uma frustração que cresce em silêncio. Mas existe uma saída. Se há um ciclo da sobrevivência, também existe um ciclo de crescimento. E a boa notícia é que ele não depende de sorte, herança ou de um salário astronômico. Ele começa com consciência e decisão. Ele nasce quando você escolhe sair do piloto automático e passa a gastar com intenção, investir com estratégia e pensar com foco no amanhã. Quando você entende que cada real pode ser uma semente para o seu futuro, tudo muda. E é justamente por esse ponto que vamos começar, repensando a forma como você se relaciona com o seu dinheiro. Porque quando você muda seus hábitos financeiros, você muda sua realidade. E quando muda sua realidade, você muda seu destino. Capítulo 2: Gaste menos, mas com propósito. Gastar menos não é sinônimo de viver com menos qualidade ou abrir mão daquilo que te faz bem. Muito pelo contrário, significa viver com mais consciência, mais intenção e mais clareza sobre o que realmente importa. No ciclo da sobrevivência, o dinheiro escapa pelas frestas, sem direção, como se tivesse vida própria. Já no ciclo da riqueza, cada real tem um destino, um propósito, uma missão: contribuir para a construção da sua liberdade financeira. E a grande virada começa quando você compreende que economizar não é sacrificar sua felicidade, mas sim gastar com inteligência. Infelizmente, muitas pessoas ainda associam o ato de economizar ao sofrimento. Acham que significa parar de sair com os amigos, deixar de aproveitar a vida, nunca mais comprar o que gostam ou abrir mão do conforto. Mas essa é uma visão distorcida e limitante. O verdadeiro segredo não está em cortar tudo, mas sim em escolher melhor.
em distinguir o que te agrega valor e o que apenas suga o seu dinheiro sem trazer benefício real. É aí que entra a poderosa regra dos 3R, uma bússola prática que te ajuda a transformar seus hábitos de consumo. Reflita: esse gasto é realmente necessário ou é apenas fruto da rotina e do impulso? Será que você está repetindo o hábito sem pensar, apenas porque sempre fez assim? Reduza. Existe uma maneira mais econômica de atender a essa mesma necessidade? Dá para fazer diferente, de forma mais simples, mais barata ou com menos frequência. Redirecione. E se esse valor, em vez de desaparecer sem deixar rastros, fosse investido com inteligência? Já parou para pensar no que ele poderia se transformar daqui a 5, 10 ou 20 anos? Capítulo 3. Invista melhor, mesmo com pouco. Quando você finalmente decide gastar com propósito, com consciência, planejamento e clareza, surge uma dúvida poderosa e inevitável. E agora, o que eu faço com o dinheiro que sobrou? Essa pergunta marca o ponto de virada na sua vida financeira. E a resposta é clara, direta e transformadora: invista. Investir não é um luxo, nem um território reservado para milionários engravatados que falam difícil. Muito pelo contrário, investir é a ponte que liga pessoas comuns à construção de um patrimônio sólido. É o que diferencia quem apenas trabalha pelo dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar por si. E a notícia mais libertadora é: você não precisa de muito para começar, mas precisa começar para ter muito. O maior obstáculo para quem nunca investiu não é a falta de dinheiro, e sim a falta de visão. Muita gente acredita que é preciso acumular grandes quantias para dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Mas essa crença limita, paralisa e mantém você preso ao ciclo da sobrevivência. Hoje, com menos de R$50 por mês, você já pode plantar as sementes da sua liberdade financeira. Simples assim. Vamos sair da teoria e ir direto para um exemplo prático. Imagine uma pessoa comum, com salário modesto, que decide investir R$100 por mês, com um rendimento médio de 1% ao mês. No início pode parecer pouco, quase simbólico. Mas, ao longo de 10 anos, essa pequena atitude, repetida com disciplina, se transforma em mais de R$20.000 acumulados. E isso sem considerar que, com o tempo, os aportes podem aumentar conforme a renda cresce. Esse é o poder dos juros compostos agindo silenciosamente a seu favor. Hoje, graças à tecnologia e à democratização do acesso, investir está mais fácil do que nunca. Plataformas como Tesouro Direto, bancos digitais e corretoras confiáveis oferecem produtos acessíveis e descomplicados, como CDB, fundos imobiliários, LCIs, LCAs e títulos públicos. Você não precisa ser um especialista. Basta entender seu perfil, seus objetivos e começar com o que tiver. O importante é começar, porque cada real investido é um tijolo a mais na construção do seu patrimônio. Capítulo 4. Cresça sempre. A força da mentalidade financeira. Você já entendeu que investir é essencial, mas aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Investir sem mudar sua mentalidade é como encher um balde furado. Você pode até começar bem, mas, aos poucos, tudo escapa por entre os dedos. Isso acontece porque o verdadeiro motor da riqueza não está só na ação de aplicar dinheiro, mas sim na forma como você pensa, decide e se comporta diante das finanças. A mente é o que sustenta o ciclo da abundância, porque é ela que define se suas conquistas serão passageiras ou permanentes. E isso começa com uma mudança simples, porém profunda: entender que crescer financeiramente não é um evento, é um estilo de vida. Pessoas que prosperam não são aquelas que ganham mais, mas sim aquelas que mantêm constância, criam rotina e cultivam autoconsciência. Isso significa reservar um momento no mês para rever seus gastos, observar onde escorregou, onde acertou e o que pode ser ajustado. Parece pequeno, mas esse ritual cria um senso de direção e domínio, dois ingredientes fundamentais para a liberdade financeira. E junto com essa prática, vem a importância de se cercar de estímulos positivos, conteúdos que inspiram, histórias reais de superação, pessoas que compartilham conhecimento de forma acessível. Quando você se alimenta desse tipo de conteúdo, começa a acreditar que também pode, que também é capaz. E isso muda tudo. Talvez o mais transformador nesse processo seja reconhecer e celebrar cada passo, por menor que pareça. O mês que você conseguiu guardar um pouco mais, o dia em que resistiu a uma compra por impulso, o momento em que viu seus investimentos rendendo pela primeira vez, tudo isso importa. Porque, no fundo, não é só sobre dinheiro, é sobre identidade. A cada escolha mais consciente, você não está apenas economizando ou investindo. Você está provando para si mesmo que é alguém que cuida do próprio futuro, que é alguém que não vive mais no automático, que está construindo uma vida com mais segurança, autonomia e propósito. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer cifra na conta bancária. Então aqui vai um desafio real. Não deixe essa informação virar apenas mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu. Faça algo ainda hoje. Revise uma compra impulsiva, transfira R$30 para um investimento, anote seus gastos da semana, ligue o alerta da mudança. Porque o que constrói um futuro livre não é um salto enorme,
mas passos pequenos e consistentes. E se essa mensagem mexeu com você, é porque o momento é agora. Curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem também está cansado de viver no automático. O ciclo da riqueza já começou para muitos. Agora é a sua vez de fazer parte.